Bom dia, turma! Hoje iremos dar continuidade às nossas atividades de ciência e o nosso conteúdo, tá bom? Hoje a gente vai ter o conteúdo sobre as células do corpo humano, tá bom, gente? Espero que todos estejam bem para a gente continuar nossas aulas, né? E fazer uma boa aula e abordar bastante o nosso conteúdo, certo? O que são as células? As células podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Em indivíduos unicelulares, uma única célula constitui todo o corpo de uma espécie. Em seres multicelulares, são necessárias várias células atuando de modo conjunto para que o corpo seja formado. Então, gente, as células são definidas como unidades estruturais, né, e funcionais de todos os seres vivos, não é isso? Em indivíduos unicelulares, multicelulares, não é isso também? Que unicelulares há uma única célula, né, que constitui todo o corpo. Multicelulares são necessárias várias células atuando de modo conjunto para que o corpo seja formado, tá bom? Então, essa é a definição de células, tá bom? Qual é a estrutura do corpo humano? O corpo humano é formado por estruturas simples, com as células, até as mais complexas, como os órgãos. O nível de organização do corpo humano é a seguinte: células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. Cada uma dessas estruturas consiste em um nível hierárquico até a forma de todo o organismo. Então, a gente vê que a estrutura do corpo humano é simples, né? Como células, até mais complexas, como os órgãos, né? E a organização do corpo humano é com células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos, né? Então, essas são a organização do corpo humano, certo? Quais são, Maria? Qual é a organização do corpo humano, Maria? É células, tecidos, órgãos, sistemas e organismos, certo? Quais são as diferenças entre os tipos celulares? As células presentes nos seres vivos são classificadas em eucariontes e procariontes. A diferença entre elas é a estrutura celular. As procariontes organizam-se por terem uma estrutura simples e ausência de núcleo, enquanto as eucarióticas têm um núcleo definido e uma estrutura complexa. Então, gente, essa é a diferença entre elas, né? Porque existe as células procarióticas e as células eucarióticas. A gente já viu na aula anterior, tá bom? E a gente vê também que as procarióticas, elas se caracterizam por terem uma estrutura simples e a ausência de núcleo, né? E a eucariótica tem um núcleo definido e uma estrutura complexa, ok? O que determina a função de cada célula? Elas fornecem estrutura para o corpo, absorvem nutrientes dos alimentos, convertem esses nutrientes em energia e realizam funções especializadas. As células também contêm material hereditário do corpo e podem fazer cópias de si mesma. As células têm muitas partes, cada uma
com uma função diferente. Mas, gente, as células fornecem estrutura para o corpo, né? E também contém material hereditário do corpo e podem fazer cópia de si mesmo. As células também têm muitas partes, cada uma com uma função diferente, né? O que é tipo célula celular? Você sabia que existem dois tipos básicos de células? Esses tipos básicos são as procarióticas e as eucarióticas. As células procarióticas são consideradas as células simples, porque não possuem núcleo e o material genético está disperso no citoplasma, como as células das bactérias arqueobactéricas. Bom, a gente vê que as células são as procarióticas e as eucarióticas, né? E também as procarióticas são consideradas as células simples. Por quê? Porque as procarióticas são consideradas células simples porque elas não possuem núcleo e o material genético dela está disperso no citoplasma, ok? Quais são os dois principais tipos de células? Os tipos de células existentes são classificados basicamente em dois grandes grupos de acordo com a estrutura. A célula é funcionamento eucariontes e procariontes. Então, gente, quais são os dois principais tipos de células? Procarióticas e eucarióticas, certo? Quais os tipos de célula você consegue identificar no seu corpo? Hemácias, eritrocitos ou glóbulos vermelhos, células sanguíneas que garantem o transporte de oxigênio pelo corpo. Hepatocitos, células do fígado que sintetizam proteínas e a bile, além de garantir a detoxificação de várias substâncias. Leucocitos ou glóbulos brancos, células sanguíneas que atuam na defesa. Então, a gente pode ver que hemácias, eritrocitos e glóbulos vermelhos, né? São células sanguíneas que garante o transporte do oxigênio pelo corpo. Hepatocitos, células do fígado, né? E leucocitos ou glóbulos brancos, células sanguíneas que atuam na defesa do corpo, certo? Quais são? Quais são os tipos de células que existem? Resumo sobre células. Células podem ser classificadas em procarióticas e eucariotes. Células procariontes apresentam material genético disperso no citoplasma. Células eucariontes possuem um núcleo definido, delimitado pelo envelope nuclear. Então, gente, essa é a diferença entre procariontes e eucariontes, certo? Qual é a função das células? A célula é a menor parte dos seres vivos, com forma e função definida. Por essa razão, afirmamos que a célula é a unidade estrutural dos seres vivos. Além disso, ela tem todo o material necessário para realizar as funções de um ser vivo, como nutrição, produção de energia e reprodução. Então, gente, essa é a função das células, certo? Quais são as células do corpo humano? O corpo humano é formado por uma quantidade enorme de células. Células do cérebro. A microglia defesa do sistema nervoso. A célula dendrítica. Células imunes que transportam antigênios. O neurônio, transmissão de mensagens. A célula de Schwann, produção de mielina, que auxilia na produção dos impulsos nervosos. Então, essas são algumas das células existentes no corpo,
humano, certo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Se vocês não tiverem entendido, me perguntem. Peço desculpa se vocês não entenderam alguma palavra, alguma coisa, né? Vocês não conseguiram entender, né? Qualquer coisa vocês me perguntem. Eu estarei aqui para tirar as dúvidas, tá bom? Então, tenham um bom dia e uma boa aula.